Sabe a quem interessa o seu merda? Interessa justamente pro cara que quer trabalhar. Eu queria saber se o Lula que critica a pejotização, como é que o partido dele faz pra contratar tantas pessoas que não se enquadram no regime CLT? Mano, que bosta de comparação. Lula critica pejotização e propõe articulação de sindicalistas com o STF. O presidente também criticou as ações trabalhistas feitas no governo anterior e fez referência indireta a Bolsonaro ao usar o termo "a coisa que veio depois do Temer". Né? Que, novamente, isso é só infantilidade. Né? Só sabe lá, tive uma coisa? Desce aí um pouquinho. Eu queria saber se o Lula que critica a pejotização, como é que o partido dele faz para contratar tantas pessoas que não se enquadram no regime CLT? Porque o PT e PSOL e a própria Globo, que criticaram tanto a pejotização, contratam um monte de PJ. Contratam um monte de PJ. Né? Lula se reuniu com centrais sindicais aqui quarta-feira, o chefe do executivo criticou a pejotização em referência aos profissionais registrados como pessoa jurídica e sugeriu uma articulação com o STF. Nas centrais sindicais, tem que marcar uma reunião com o ministro Gilmar Mendes, da Suprema Corte, para dizer para ele que a pejotização não ajuda, não apenas o trabalhador, mas não ajuda o país, tarará, tarará, né? Então, a quem interessa a pejotização? A esquerda sempre faz essa pergunta ridícula, né? A quem interessa? Como se eles fossem muito inteligentes. Sabe a quem interessa o seu merda? Interessa justamente pro cara que quer trabalhar. Tá? Porque se não interessasse, ele não seria PJ. Desce aí um pouquinho. Desce aí. No discurso, o presidente também fez uma referência indireta ao Jair Bolsonaro, tal, beleza. E aí ele assinou um projeto de lei de negociações coletivas no serviço público. Desce aí as propostas entregues pelo presidente definidas pelo... Tá. A reunião desce aí mais. Que aí tá falando de escala 6x1, tal, e essa fingição do governo. Não é mesmo? Próximo. Vamos ver? Da Preyson. Então, companheiras e companheiros, o passo que vocês deram hoje é um alerta de que tem muita gente que pensa que o movimento sindical morreu. E por isso, acabaram com o imposto sindical. Porque eles fizeram com vocês o que nós queremos fazer com o crime organizado. Se a gente quiser acabar com o crime organizado, nós temos que asfixiar. Pausa aqui. O cara ele precisa falar uma analogia para acabar. Aí ele compara o sindicato com o crime organizado. Meu Deus do céu, cara. Melhor comparação do mundo. Não, pelo amor de Deus, eu preciso falar em acabar. Bom, então vocês como Hitler, né, que foram acabados pela União Soviética... Mano, que bosta de comparação, vai. A economia deles. Porque enquanto eles tiverem o dinheiro que tem, a gente não acaba. E eles trataram o movimento sindical assim. Vamos asfixiá-lo. Vamos deixá-lo sem dinheiro. Porque sem dinheiro ele não consegue se organizar. Sem dinheiro ele não consegue sequer fazer panfleto. Não consegue sequer fazer protesto. Então vamos asfixiá-lo. Então, companheira... Novamente, cara, isso aqui é uma coisa que o Lula fala, né? Banhado de ideologia. Uma coisa que, quando você vai falar, né, com as pessoas, e as pessoas vêm com essa ideologia, não porque o movimento sindical, não porque o sindicato, porque os trabalhadores, traga um número para essa pessoa, porque não tem como você dizer que isso é normal, não tem como. No mundo, os países têm por volta de 200, 300, 400 sindicatos. País que tem muito tem 600. Um país que tem, assim, nossa, esse aqui tá lotado de sindicato, tem 1000. 1000 sindicatos é sindicato demais para um país. Quantos sindicatos o país tem? O Brasil tem 16 mil. Então não tem como você falar que o movimento sindical brasileiro segue uma ordem normal. Nós estamos completamente assim fora, né, do normal. E aí tem uma questão que ninguém te fala. Por que tem tanto sindicato no Brasil? Eu sempre faço essa brincadeira. No sindicato tem isso, mas é uma brincadeira que é real. No Brasil tem sindicato de quem trabalha em sindicato. Você sabia disso? No Brasil tem sindicato de trabalhadores de sindicato. Por que no Brasil, tá, o sindicato, abriram-se tantos sindicatos? Porque aqui você tem unicidade sindical. Então, numa região, para uma determinada área de trabalho, você só pode ter um sindicato, então você não pode ter concorrência, e você tinha um imposto sindical obrigatório. Então, basicamente, cara, é uma reserva de mercado sem concorrência. Ó, você vai ser o sindicato dessa região, para determinada área, você
vai receber dinheiro compulsório das pessoas, as pessoas não podem escolher não te pagar e você não vai ter concorrência. Porra, aí tá de boa, irmão. Aí tá de boa. Quantas e quantas histórias eu não tenho em sindicato, hein? Quantas histórias eu não tenho em sindicato? Sindicato, assim, 99% das pessoas que são ligadas a sindicato são vagabundos, tá? É exceção o cara que não é. Sindicato é coisa de vagabundo, coisa de vagabundo. Eu perdi a conta de quantas vezes eu fui em sindicato fazer homologação de funcionário, tá? E o sindicato te trata como um bandido. Aí você vai lá, faz uma homologação, o sindicato homologa, o cara vai te pôr na justiça e você perde ainda o processo. Você fala, cara, mas o sindicato homologou, eu tive que pagar lá a taxa dos caras. Homologou, falou que tava tudo certo. Não, aí você toma um processo de trabalho. Então pra que serve o sindicato? Pra nada, pra arrancar teu dinheiro, né? Vai lá, põe mais um, próximo. Esse tem que ser um critério de vocês começarem a acompanhar a política desse país. Vocês têm que acompanhar o que as pessoas fizeram. O que as pessoas se propõem a fazer. Porque senão a gente é enganado a cada 2 anos e a cada 4 anos. E nesse lenga-lenga de ser enganado um ano sim, um ano não, a gente vê a educação brasileira ainda está aquém de uma chilena, que é um país menor do que a gente. Aí o que o Lula faz em termos objetivos? Ele reduz dinheiro da educação para aumentar a emenda parlamentar. Isso é o que o Lula fez, vai. Continua aí, deixa eu ver. Aquém de uma Argentina? Por que nós ficamos tão atrasados? Esse tem que ser explicação por que nós estamos tão atrasados em relação à Argentina? Vou começar que a Argentina tem menos gente, né? A Argentina, sei lá, a população da Argentina, qual a população da Argentina? 50 milhões de pessoas? Sei lá, a Argentina deve ser do tamanho de São Paulo, vê aí. Eu vou chutar, tá? Vou chutar 50 milhões de pessoas. População argentina. Não, o Brasil é 220, por aí. A Argentina é de 40 a 50, vamos ver se eu tô falando besteira. E digo mais, sei lá, 80% da população... 46 milhões de habitantes. 46 milhões de habitantes. A Argentina, a esmagadora maioria da população é concentrada ali na região de Buenos Aires, né? Outra coisa, a Argentina tem uma coisa... Isso é outra coisa que é meio antiético de falar, mas é verdade. A Argentina tem uma coisa que é o seguinte. Sociedades de alta confiança geralmente tem pessoas mais parecidas entre si. As pessoas, elas se comportam mais ou menos da mesma maneira. É claro que você vai ter, né, grupos diferentes tribos, vamos chamar assim, né, e diferentes expressões culturais que surgem de uma sociedade. Mas sociedades de alta confiança, ou seja, quando as pessoas se confiam muito entre si, geralmente essas pessoas são muito parecidas no comportamento. Elas leem as mesmas coisas, elas ouvem as mesmas músicas, elas vão se divertir nos mesmos lugares, elas gostam dos mesmos esportes, né? E o Brasil, cara, é uma mistura de pessoas muito diferentes que são, assim, completamente diferentes em termos comportamentais. Você tem pessoa muito tímida, você tem pessoa muito extravagante, você tem pessoa que é muito competitiva, tem pessoa que não é nada competitiva, tem pessoa que lê uma coisa, pessoa que lê outra, tem pessoa que não lê, tem pessoa que... Então aqui, cara, é um banho de gente, né? Um monte de gente muito diferente. E aí, qual é o erro brasileiro? A gente quer fazer um super planejamento central do que vai ser a educação no Brasil. Isso tá errado, velho. Você acha que um Congresso com 513 deputados, um Senado com 81 senadores, um governo, sei lá, com dezenas de ministérios, você acha que este planejador central, vamos chamar assim, né, governo brasileiro, federação brasileira, você acha que esse planejador central vai atender a necessidade e a especificidade do cara que mora no norte do Amapá, pro cara que mora no sul do Rio Grande do Sul? Não vai, meu irmão. Não vai. Não vai. Tá? Um dos maiores erros do Brasil, e é por isso que a gente é enganado de 2 a 2 anos, é achar que a gente vai ter um planejamento centralizado, quase que estipula o que você vai ser enquanto povo. Você não vai ser, você não vai ter. Você não vai ter. Tá? A gente deveria, inclusive, desregular um pouco, descentralizar um pouco o planejamento educacional brasileiro.